Você sabe o que são vetores? Classe de equipolência. Já ouviu falar? Qual seria a resultante dessas duas forças? O que acontece com um vetor quando eu multiplico ele por um escalar? Quer saber a resposta dessas perguntas? Fica até o final. Garanto que você vai saber. Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do curso de Geometria Analítica. O tema da aula de hoje é vetores. Só que antes da gente entrar propriamente na definição e na representação de vetores, é necessário que façamos uma distinção entre dois tipos de grandeza. A saber, a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Quando eu pesquiso, por exemplo, a distância entre duas cidades, como por exemplo Parnaíba e Teresina, eu vejo que há uma distância de 337 quilômetros. Quando eu faço a verificação de uma temperatura através de um termômetro, eu constato que naquela cidade a temperatura máxima naquele dia foi 37 graus. Quando se sobe numa balança para verificar a massa corporal, vemos no visor 70, 80, 90 quilos. Essas grandezas que eu acabei de citar necessitam apenas de um número para dar sua informação completa. Porém, se a gente pega e analisa as forças que agem sobre um determinado corpo, é preciso saber, além da magnitude dessa força, saber qual a direção dela e qual o sentido. Essa é a principal distinção entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Enquanto que na grandeza escalar nós precisamos apenas de um número e de sua unidade de medida, na grandeza vetorial nós precisamos saber o módulo ou comprimento, saber também a direção e o sentido. Bem, então vamos começar esse estudo falando sobre segmento orientado. Imagine aí que eu tenha dois pontos, um ponto A e um ponto B. Em seguida, imagina que eu faça a ligação entre esses pontos A e B e atribua um sentido para esse segmento, ou seja, eu diga que ele tem origem em A e tenha extremidade em B. Ao colocar essa orientação sobre o segmento, esse novo elemento passa a se chamar segmento orientado. É um segmento orientado de origem em A e extremidade em B. É claro que eu também poderia ter feito um segmento partindo de B e chegando em A. Nesse caso, o meu segmento orientado seria o segmento orientado BA, de origem agora em B e de extremidade em A. Então, recapitulando, aqui é o segmento AB, enquanto que este é o segmento orientado BA. Começaremos então pelo módulo. Então, considere um segmento orientado a B e fixe uma determinada unidade de medida. Vamos dizer aqui que a nossa unidade de medida é U. Nós podemos observar que a nossa unidade padrão de medida, ela cabe 3 vezes dentro do segmento AB. Então, eu posso dizer, a partir daí, que o módulo do segmento orientado a B é igual a 3U. Então, a gente percebe aí que a caracterização do módulo está evidente em relação ao seu comprimento, em relação ao seu tamanho. Determinar o módulo de um segmento orientado nada mais é do que definir o seu comprimento. O próximo passo agora é analisar a direção de um segmento orientado a B. Para isso, considere duas retas suporte, as retas R e S, em ambos os casos, A e B. Vamos nomear então aqui de R e S. No primeiro caso, nós temos claramente que as retas R e S são paralelas, porém, no caso B, elas não são paralelas. Imagina então que eu defino meu segmento orientado de origem A e extremidade B sobre a reta R e defino meu segmento orientado CD sobre a reta S. As retas R e S, elas funcionam aí como retas suporte.
do meu segmento orientado AB e CD. Ora, como os segmentos orientados, os dois segmentos orientados AB e CD, estão sobre retas suportes que são paralelas entre si, nós diremos então que os segmentos orientados AB e CD têm a mesma direção. AB e CD, como segmentos orientados, têm mesma direção. Ou seja, encontram-se sobre retas suporte que são paralelas. Se eu fizer a mesma coisa agora sobre as retas suporte R e S no segundo caso aqui AB, aliás, no segundo caso, que é o caso B, eu percebo então que os meus segmentos orientados, estou dando aqui os mesmos nomes, eles se encontram sobre retas suportes que não são paralelas. Quando isso acontece, nós dizemos então que os segmentos AB e CD têm direções distintas, diversas, tá? Diferentes. Ou seja, AB e CD, nesse segundo caso, não têm a mesma direção. Ok? Então, recapitulando, dois segmentos orientados têm a mesma direção quando eles se encontram em retas suporte paralelas. Quando eles se encontram sobre retas suportes não paralelas, aí nós dizemos que eles têm direção distinta. Passemos então agora a analisar o terceiro atributo da grandeza vetorial, que é o sentido. Vejamos agora quando dois segmentos orientados têm o mesmo sentido. Mas antes de fazer essa análise, você tem que garantir uma coisa. Só faz sentido perguntar se dois segmentos orientados têm o mesmo sentido quando você já garantir de antemão que eles têm a mesma direção. Ou seja, só faz sentido perguntar se dois segmentos têm o mesmo sentido quando eles se encontram sobre retas suportes paralelas. Este é o caso da A e a B. Eu já garanti aqui, através do paralelismo entre R e S, nos dois casos, que esses segmentos têm a mesma direção. Porém, a gente pode perceber que eles apontam para direções, para sentidos opostos. Apontam para sentidos opostos. Tá? Uma forma de verificar se dois segmentos orientados têm sentidos iguais ou sentidos opostos é fazer a ligação entre as suas origens. Tá? Como eu estou fazendo aqui. Eu noto que o segmento AC e o segmento BD, que é o que eu obtenho fazendo a ligação das origens, eles não se intersectam. Porém, se eu pego aqui e ligo, no caso B, a origem do primeiro com a origem do segundo, a extremidade do primeiro com a extremidade do segundo, eu vejo então que esses novos segmentos aqui se cortam, se intersectam no meio. Então, quando isso acontece, nós dizemos então que eles têm sentidos contrários, sentidos opostos. Tá? Então, recapitulando mais uma vez que eu verifico que eles têm a mesma direção, cabe agora me perguntar se eles têm o mesmo sentido. Eles têm o mesmo sentido quando apontam para o mesmo lado, que é este caso. Ou então, quando você faz esses segmentos aqui e vê que eles não se intersectam. Por outro lado, se você fizer a mesma coisa no exemplo B, ligando origem a origem, extremidade com extremidade, vão ver que eles se intersectam exatamente aqui no meio dessas duas retas paralelas. Certo? Então, vejamos, nós acabamos de analisar três características de uma grandeza vetorial: o módulo, a direção e o sentido. Então, dado um par de segmentos orientados, você sempre vai poder analisar essas três características. Você pode saber se eles têm o mesmo módulo, mesma direção ou o mesmo sentido. No caso em que isso acontecer, no caso desse nosso checklist com as três características serem verificadas,
nós diremos que esses dois segmentos são segmentos equipolentes. Então, formalizando a nossa definição, nós dizemos que dois segmentos orientados, AB e CD, são equipolentes quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso, nós adotamos a seguinte notação: segmento AB é equipolente a segmento CD. Agora imagine a seguinte situação. Imagina um dado segmento, que eu posso chamar aqui de segmento AB, e imagina o conjunto de todos os outros segmentos orientados que são equipolentes ao segmento AB. Tá? Observe essa figura. Nós temos aqui o segmento AB, e todos esses segmentos que foram feitos aqui como copia, cola, e depois através de movimentos preservando direção e sentido, notem, todos eles respeitam as três características de um segmento orientado: módulo, direção e sentido. Notem que todos eles são equipolentes a AB. Pois bem, como todos são equipolentes a B, eu posso falar na classe de equipolência do segmento AB. Essa classe de equipolência de AB, formado pelos segmentos que têm mesmo módulo, direção e sentido, será chamada classe de equipolência de AB, e nós daremos a ele o nome de vetor AB. Então, quando eu falo em vetor AB, eu não estou falando de um único elemento. Eu estou falando de uma classe de equipolência. Vetor nada mais é do que um conjunto de todos os segmentos orientados que compartilham com aquele dado mesmo módulo, direção e sentido. Ou seja, todos esses aqui representados nada mais são do que um único vetor, o vetor AB, dado que todos são equipolentes a esse segmento orientado. Então, formalizando a nossa definição, então, dado um segmento orientado a B, nós chamamos de vetor AB ao conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes a ele. Aqui temos a notação vetor AB como sendo o conjunto de todos os orientados que são equipolentes ao segmento AB. Então, vamos dar continuidade aqui com um exemplo. Considere, então, um cubo cujos vértices são os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Por tratar-se de um cubo, todas essas arestas obtidas ligando vértices consecutivos têm, então, o mesmo comprimento. Então, se eu definir segmentos orientados a partir deles, obteremos, então, segmentos que apresentam o mesmo módulo. Mas vejamos o seguinte. Imagina, então, que eu destaco o segmento AB, aqui, AB, destaco o segmento DC, origem em F, extremidade em F, origem em H, extremidade em G. Todos esses que eu acabei de representar aqui são equipolentes entre si. E é fácil da gente entender. Então, a primeira coisa que eu observo é que eles têm o mesmo módulo, porque, como eu já mencionei, eles estão sobre as arestas de um cubo. Eles têm a mesma direção, no caso aqui, uma direção horizontal. E eles têm o mesmo sentido. Compara 2 a 2, né? Nós observamos que eles apontam aí para o mesmo sentido. Como todos eles têm mesmo módulo, direção e sentido, eu posso dizer, então, que eles são equipolentes entre si. E mais do que isso, são todos eles representantes de um mesmo vetor. Aqui eu posso escolher qualquer um desses segmentos para nomear este vetor. Eu posso muito bem dizer que aqui eu tenho o vetor AB, onde o vetor AB é um vetor que apresenta, por exemplo, esses 4 segmentos como representantes. Então, todos esses segmentos pertencem ao mesmo vetor, o vetor AB, tendo em vista que todos são equipolentes a ele. Tá?